Essa crise no PSL tá uma loucura, tá só no meio, deve continuar. Eu tô gravando esse vídeo de manhã, não sei no que vai dar, mas de tudo que aconteceu de impactante, a pior foi a fala do delegado Valdir dizendo que poderia implodir o presidente e chamando o presidente da República de vagabundo. Mas ainda pior do que a fala foi ele ter desmentido a fala algumas horas depois. Isso sim é grave. Salve galera, eu sou o Maurício Ricardo, inscreva-se no meu canal, ative as notificações, dê o seu like ou o seu dislike, deixe um comentário. Delegado Valdir, a gente não conhecia, a gente conheceu esse ano essa figura errática que fala coisas desconexas, que tem um comportamento meio estranho, virou meme, muita gente falando que parecia que ele tinha consumido alguma coisa. Meme, tá? Não tô acusando ele de ter consumido nada não. Mas ele não nasceu ontem, ele não entrou pra política ontem, ele tá no seu terceiro mandato e ele era da bancada da bala. Bancada da bala essa da qual fazia parte o Bolsonaro. Então eles eram muito próximos nos seus objetivos, eles eram muito próximos na sua visão de mundo. Por isso que o delegado Valdir apoiou o Bolsonaro na campanha e num trecho da gravação que vazou dele falando mal do presidente, ele fala: vou implodir o presidente, eu tenho a gravação, não tem conversa, eu implodo o presidente, acabou o cara, eu sou o cara mais fiel a esse vagabundo. Eu andei no sol 246 cidades gritando o nome deste vagabundo. Isso é o delegado Valdir falando do Bolsonaro. Delegado Valdir, que é o líder do PSL no Congresso, que quando foi aprovada a reforma da Previdência na Câmara, agradeceu ao Rodrigo Maia e não citou o nome do Bolsonaro. Para quem é bolsonarista, eu vou entender se você falar assim: olha, ele está lutando contra esse antro de vagabundos e cobrando transparência, que é a palavra que ele usou até numa coletiva com a imprensa. Mas você, meu amigo bolsonarista, que adora, e com razão, dizer que é ridículo o Lula dizer que não sabia, né? Eu já falava numa música em 2007. Não acredito quando o Lula disse que não sabia. Cara, é uma afronta à inteligência de qualquer ser humano normal esses caras estarem lá dentro, enfiados nessa lama até o pescoço e dizerem que não sabia. Então, será que o Bolsonaro magicamente, porque se tornou presidente, agora está vendo coisas que ele não via? Não, ele foi eleito às custas desses caras. Ele fez o jogo desses caras, ele faz parte desses caras, ele foi beneficiado pelo esquema de laranjas do PSL, como a gente está vendo. Ele tentou fazer uma costura por trás, usando ligações diretas com seus deputados prediletos, para destituir o delegado Valdir da liderança do partido no Congresso e colocar o seu filho Eduardo Bolsonaro, sempre o seu filho Eduardo Bolsonaro, sempre os filhos envolvidos em tudo, sempre o presidente passando pano para as coisas dos filhos e tentando colocar os filhos. Esse homem não sabia do quê? Esse homem quer transparência onde? Quando ele está telefonando para deputados para derrubar o cara e botar o filho dele. E no meio disso tudo, vamos lembrar, o filho mais velho dele tentando evitar investigações a qualquer custo, porque são investigações que o ligam diretamente ao presidente, com esquema de rachadinha. O Carlos Bolsonaro metido em esquema de rachadinha. Carlos Bolsonaro que foi obrigado a confessar que sim, ele que faz os tweets do presidente no Twitter. Agora imagina, o presidente deixa o filho dele, vereador, fazer os tweets dele. Que presidente é esse que precisa de alguém para escrever seus tweets? Que presidente é esse que não profissionaliza sua comunicação ou não fala diretamente com seu eleitor? Se você tem autoridade de líder e sabe o que está falando, pega o seu Twitter e escreve. Se você está preocupado com a imagem institucional, para evitar besteiras como o Golden Shower, que foi uma obra do Carlos Bolsonaro, passa para uma equipe profissional de comunicação. Ele é o fucking presidente do Brasil, caramba. Não é qualquer coisa que ele pode colocar ali mais. Só que até o ano passado, ele era um deputado da bancada da bala, sentadinho ali do lado do delegado Valdir, lutando pelos mesmos interesses. Então vamos ver, se Bolsonaro fosse um político sem habilidade, ele jamais teria chegado à presidência. Ninguém chega. Mesmo que levado por uma onda, nada é acidental. O cara planeja a carreira dele. Ele tá naquilo há 28 anos. 28 anos. Nem se depois da facada, que deve ter sido uma coisa muito impactante, ele tivesse resolvido mudar a sua postura, e não nos parece ter mudado, quando a gente vê o tratamento dado ao Flávio Bolsonaro, e as questões delicadas que ele prefere não resolver e sair pela tangente, o que a gente vê ali é um político articulando. É o que ele estava fazendo, inclusive, e foi o que deixou o Valdir no seu molde full pistola, atirando para tudo quanto é lado.
Horas depois vem o mesmo delegado Valdir e fala: isso já passou, nós somos Bolsonaro, somos que nem mulher traída. Aí vem aquele comentário misógino, não dá pra esperar outra coisa do PSL. Apanha, mas mesmo assim volta pro aconchego. Falou com uma boa dose de ironia. Bom, o que a gente já sabe disso tudo é que o presidente tentou tomar o partido para si. Se o golpe fracassou ou não, nós vamos ver agora, porque esse silêncio não é de graça, gente. Não é de graça. Se você acreditar que um silêncio desse sai de graça, que o Bolsonaro chamou o Valdir, ô Valdir, vamos conversar, ô cara, que isso, cara? Olha o que você está fazendo, vamos todos juntos pelo bem do Brasil. Você é um otário. Você é o mesmo otário que diz que, não, o Lula não sabia. Todo mundo em volta dele estava fazendo coisa errada, mas ele não sabia. Para de ser besta, larga de ser otário. Nós estamos falando de gente que você num extremo pode chamar de mau caráter e no outro, pragmático. Né, como eu falei aqui ontem, pragmático, é o jeito de fazer, não tem outro jeito. Então, olha, muito preocupante o silêncio do delegado Valdir agora. Esse partido é uma loucura, é um ninho de ratos, parece que ele realmente não estava preparado para dar suporte a um presidente da República, mesmo tendo a segunda maior bancada, com a diferença de um deputado só para o PT, que é o principal partido da oposição. Eles unidos tinham a faca e o queijo na mão. Aí o que a gente ouve falar em fusão com o DEM? A gente vê o Bolsonaro virando para um fã e falando que o presidente do PSL tá queimado, que o partido tá queimado. Não me associa com isso aí não. E a Polícia Federal sob o comando do presidente e do Moro, mas segundo o próprio presidente, a PF é dele, não é do Moro, vai lá investigar o Luciano por causa do Laranjal. Gente, quem vazou a fala do delegado Valdir com esse papo de implodir, de vagabundo, foi aquele Daniel Silveira, o bombadinho do Rio que quebrou a placa da Marielle. A gente conhece esses caras, a gente está próximo desses caras. O Bolsonaro destituiu a Joyce Hasselmann da liderança do governo lá no Congresso, porque ela está flertando com o PSDB. Ou essa turma toda enxergou que está numa canoa furada, ou essa turma toda é um bando de oportunista que achou que já surfou o bolsonarismo e agora que está vendo o presidente em baixa está querendo cair fora. Ou vamos pensar no que é mais lógico, se metade da bancada rompeu com o cara, inclusive gente próxima dele, muito próxima, como o delegado Valdir, que diz ter uma gravação para detonar o presidente, ele não tem esqueleto no armário, gente? Sério mesmo? Se o delegado Valdir tivesse dito assim, não, eu estava me referindo àquela gravação que vazou dele pedindo voto para me derrubar. Não, era disso que eu tava falando, era dessa gravação. Agora, não tenho nada, eu tava blefando, era um momento de raiva. Ah, meu amigo, pô, você estava sendo gravado secretamente no encontro com seus colegas deputados. Você andou 246 cidades de sol a sol com, segundo você, esse vagabundo. Eu vou implodir esse vagabundo. Eu vou implodir esse vagabundo. Isso ele tá falando do presidente da República. Horas depois ele aparece tranquilinho, não com a postura de quem levou uma carcada, mas com a postura de quem foi ouvido. A postura de quem foi ouvido. Parece que o presidente ouviu ele. Tá lá no cargo. Aliás, o presidente desistiu também, pelo menos no momento, de colocar o Eduardo Bolsonaro na Embaixada dos Estados Unidos. É uma derrota após a outra, inclusive internamente. Pela falta de articulação, pela incapacidade de unir a sua bancada e porque ele é escravo dessa bancada. Ele não pode se dar ao luxo de brigar com mais de 50 deputados. Não pode. Agora, se você quiser ver pelo lado positivo, ele está tentando limpar o Brasil, mas só encontra bandidos na sua frente. É o único ser puro, a única alma pura em Brasília, porque a outra alma muito pura está em Curitiba e a outra é, cara, de onde ele veio? Qual é a origem do Bolsonaro? Com quem ele andava? Onde ele está agora? Para pensar sobre isso, gente. Repetindo meu chavão predileto, urubu não voa com pomba. Urubu não voa com pomba. Não sejamos idiotas. É uma pena, realmente. A nossa desgraça como país é que delegados Valdir da vida não chegam e colocam a gravação pra gente ouvir. Não vão colocar. Vaza esse tipo de gravação aí, de poder interno, de briguinha interna. Mas enquanto houver presidente que faz as pazes, pelo menos até essa hora da manhã, ou que pelo menos fique em silêncio, é o que está acontecendo essa manhã, sobre um cara que o chamou de vagabundo e disse que tem material para implodir ele, nós estamos fadados ao fracasso. Porque uma pessoa que não deve nada chegaria imediatamente nas suas redes sociais, porque ele não fala com a imprensa, e diria, cadê? Quero ver essa gravação. Ninguém me chama de vagabundo, ninguém disse que vai implodir o meu governo. Ainda tenho esperança de que o Bolsonaro faça isso, ainda tenho, tá cedo, vamos ver. Se não, o que a gente tá vendo aí é só mais do mesmo, vamos parar de ser idiota. Vamos parar de ser idiota. Estamos todos nós juntos contra eles.
É isso que eu repito sempre. Eu sou Maurício Ricardo, inscreva-se no meu canal, ative as notificações, dê o seu like ou o seu dislike e deixe um comentário. Me desculpe não poder falar mais sobre isso, estamos no meio de um processo e tá muito louco.